E começa agora a primeira edição do Bom Dia Ministro da temporada 2025. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com o Canal Gov, uma emissora da Empresa Brasil de Comunicação. Estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e nos ver, pode nos acompanhar pela TV no Canal Gov ou pelo YouTube no @Canal Gov. Outra opção é o site da Agência Gov, onde você acompanha a TV ao vivo e também as principais notícias do governo federal. Acesse agenciagov.abc.com.br e você ainda pode nos acompanhar ao vivo e baixar esse programa pela Rádio Gov, radiogov.abc.com.br, também pelo aplicativo do Canal Gov. Essa é uma semana com muitas notícias na área da educação. O presidente Lula sancionou a lei que limita o uso de celulares e outros aparelhos eletrônicos portáteis nas escolas públicas e privadas. Segundo o MEC, é uma medida para preservar a saúde física, mental e psíquica das crianças e adolescentes. Teve ainda o resultado do Enem, abertura da consulta a vagas do SISU e ontem o governo lançou o programa Mais Professores para incentivar a formação de docentes no país. Para falar sobre esses assuntos e também muitos outros, o nosso convidado de hoje é o ministro da Educação, Camilo Santana. Muito obrigada pela presença aqui. Bom dia, ministro. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores. É um prazer iniciar o primeiro programa Bom Dia Ministro 2025 e debater temas tão importantes para o nosso país na área da educação. É um prazer. Ministro, vamos começar falando desse grande lançamento que foi feito ontem do programa Mais Professores pelo Brasil, que é um programa que se assemelha à ideia do Mais Médicos, né? A ideia de levar professores para todos os cantos do país, garantir que todas as regiões tenham acesso aos docentes. O senhor pode falar um pouquinho para a gente, então, de quais são as ações previstas nesse programa? Mariana, a ideia que o presidente Lula ontem, para mim, foi um dia histórico, porque são algumas ações que há muito tempo haviam sido demandadas pelas redes e pela própria categoria dos professores. Secretários, secretárias municipais e estaduais. Para você ter uma ideia, numa consulta feita a alunos de 15 anos, apenas 3% dos que foram consultados querem ser professores. Então, é uma problemática, e não só no Brasil, mas no mundo. Aliás, o tema do G20 que nós trouxemos ano passado para cá, para o Brasil, foi o tema da valorização dos professores e a preocupação que os países, como todo no mundo inteiro, estão preocupados em relação a terem professores nas redes, nas escolas públicas ou privadas em todo o mundo. Então, a ideia do programa é atrair, estimular, incentivar. Primeiro ponto do programa é estimular e incentivar que as pessoas queiram ser professores, né? Então, por exemplo, nós vamos agora utilizar o resultado do Enem, agora que foi divulgado segunda-feira, e já vai ser aberto agora sexta-feira o SISU, né, o Sistema Unificado de Acesso às Universidades Federais Públicas. Então, nós vamos ter lá o estudante que tiver acima de 650 pontos do Enem, né? Hoje nós temos algo em torno de mais de 300 mil, e que fizeram a opção pelas licenciaturas, né, 17 licenciaturas, os cursos são ofertados pelas universidades, ele vai ser apoiado desde o início até o final da conclusão do seu curso. Ele vai receber uma bolsa, nós estamos chamando de pé de meia da licenciatura, uma bolsa de R$1.050 por mês, sendo R$700 ele pode sacar todo mês e 350 vai ficar numa poupança onde ele vai poder também sair, mesmo molde do, né, pé de meia do ensino médio. Esse é o primeiro passo do pé de meia universitário, que está focado nas licenciaturas. Essa é uma ação para estimular que bons alunos, que alunos que tiveram boas notas no Enem, que têm perfil para serem professores, eles possam acessar. Então, nós vamos oferecer agora 12 mil bolsas, que é mais ou menos 3 vezes a quantitativo hoje, em média, de alunos que têm nota acima de 650 pontos do Enem, para que a gente possa garantir. Esse é o primeiro passo desse primeiro ano. Então, essa é a primeira ação do programa Mais Professores, atrair mais pessoas para fazer a licenciatura no Brasil. Até porque, Mariana, é importante também o ouvinte saber que daqueles que entram nos cursos da licenciatura,
metade desiste ao longo do caminho. Então, também a bolsa é uma forma de... E às vezes existem vários motivos, a gente sabe também, muitas vezes é financeiro, é a preocupação. Então, é um estímulo. No total, o aluno vai poder receber nos 4 anos R$ 48.300 com essa bolsa, né, nos 4 anos da sua licenciatura. Só para a gente contextualizar, ministro, para quem talvez não conheça, o Pé de Meia também é um programa do Ministério da Educação que paga uma bolsa de R$ 200 por mês para os alunos do ensino médio que estão inscritos no CadÚnico. O senhor me corrija se eu estiver errada. Que estão inscritos no CadÚnico para que eles recebam, então, R$ 200 por mês para permanecerem estudando, né? E eles recebem também uma poupança adicional que eles podem sacar ao fim dos 3 anos do ensino médio, se concluírem e passarem, obviamente, e fizerem o Enem, é isso? É só lembrar, Mariana, para o ouvinte ter noção do desafio que é algo em torno de 480 mil jovens por ano no Brasil abandonam o ensino médio em escola pública brasileira. Estamos falando de 500 mil de jovens. Então, o objetivo do Pé de Meia é claro que é um ponto que vai agregar, mas precisamos ter uma escola com boa infraestrutura, com bons professores, que seja uma escola atrativa, um bom currículo, a escola de tempo integral, que o presidente Lula criou a lei, mas o Pé de Meia é exatamente para garantir que esse aluno conclua o seu... E, aliás, Mariana, uma notícia importante aqui de primeira mão é que agora, em fevereiro, nós vamos pagar a primeira poupança, porque ele recebe uma poupança de R$ 1.000 no final do ano, né, após passar de ano. Ou seja, concluiu o primeiro ano, ele vai receber agora, então agora no início de fevereiro, o presidente vai estar autorizando a gente pagar todos os alunos que concluíram o primeiro ano no Pé de Meia, eles vão receber agora uma poupança de R$ 1.000, e quem fez o Enem vai receber uma parcela extra de R$ 200 agora em fevereiro. Então, tudo isso são políticas importantes para manter o aluno em sala de aula. E o Mais Professores é focado na atrair novos professores e qualificados, porque essa é a qualidade. Vou dar outro exemplo, outro dado importante, Mariana. O ENAD é o Exame Nacional de Avaliação do Docente, ou seja, quando o aluno termina o curso na universidade, ele faz uma prova para avaliar o desempenho e a qualidade da formação desse profissional que vai para o mercado de trabalho. Você tem uma ideia? O ENAD só era avaliado para licenciaturas a cada 3 anos. A partir do ano passado, nós vamos avaliar todo ano. Foi avaliado ano passado, ainda não saiu o resultado, vai ser avaliado esse ano. Então, todo ano nós vamos avaliar. Mas você tem uma ideia? O último ENAD que foi feito, de uma escala de 0 a 100, todos os cursos foram avaliados, as notas ficaram abaixo de 50, ou seja, menos da metade. Pedagogia, por exemplo, 36, numa escala de 0 a 100. Então, a gente precisa melhorar também a formação desses professores nas universidades, tanto públicas como privadas, no nosso país. Então, o Mais Professores é atrair pessoas que queiram serem professores nesse país. Depois, a Bolsa Mais Professores. Nós temos deficiência de professor, por exemplo, de física, de matemática, de biologia. E isso varia de acordo com a região. Tem região que precisa mais de professor de matemática. E aí entra um pouco mais a lógica do Mais Médico. Nós vamos pagar uma bolsa de R$ 2.100, além do salário do professor, para aquele professor que é formado em matemática, aquele professor que tem especialidade em física, em biologia, se ele quiser ir para aquela região, para aquele município, para aquela rede, ele vai receber uma bolsa a mais, além do salário dele, para garantir, suprir aquele déficit naquela escola, naquele município, naquele estado. Então, é um outro eixo da ação do programa Mais Professores. E essa ação, ela já pode, quem pode participar, já os professores já estão nas redes municipais e estaduais da educação básica hoje do Brasil. Então, é o segundo ponto do eixo. O terceiro ponto, Mariana, é uma prova nacional, uma seleção nacional. Hoje, cada região, cada município faz a sua seleção, seja para professores efetivos, seja para professores temporários. Nós vamos agora auxiliar e apoiar as redes e fazer um exame nacional, que a prova será em novembro desse ano. Claro que as redes poderão aderir. Qual é o objetivo disso? Uniformizar uma seleção em todo o país, e garantir, repito, qualidade, no ingresso desses profissionais nas redes de educação em todo o país. Então, esse é um terceiro ponto importante do programa Mais Professores que o presidente lançou ontem. O outro ponto importante é a plataforma, um portal que nós criamos, onde vai estar disponível todos os cursos de
de formação continuada para professores que já são professores, seja na pós-graduação, né, seja em cursos de curta duração. Nós temos uma plataforma que é o AvaMec, que oferta esses cursos via online e de forma digital para esses professores. Então, o portal Mais Professores vai ser uma porta de acesso onde fácil para o professor estar lá, escolher qual curso que ele está, receber informações importantes sobre quais são os novos cursos que estão sendo ofertados na área do letramento digital, né, nas novas tecnologias, enfim, que sejam cursos que sejam atrativos e que possam melhorar a formação continuada dos professores, né, em toda a rede. E o quarto ponto são ações que nós estamos construindo em parceria com outras instituições para valorizar o professor. A ideia, Mariana, é criar uma cultura no Brasil que a gente possa reconhecer o papel importante desse profissional na vida dos brasileiros, né? Acabar com isso que o senhor começou dizendo, que os jovens não querem ser professor. Né? Então, assim, a ideia é que, por exemplo, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica aderiu a esse pacto de valorização. Eles estão ofertando a todos os professores brasileiros, das redes, um cartão, com condições especiais, sem pagamento de anuidade, com taxas diferenciadas, para que esses professores... Isso tudo vai estar lá no portal do Mais Professores, que o professor possa ter acesso, né? Onde, inclusive, a presidenta do banco, a Tassiana, presidente do Banco do Brasil, fez uma entrega simbólica do cartão. O cartão é personalizado para aumentar a autoestima desses professores e o reconhecimento da sociedade brasileira. O outro ponto, por exemplo, nós vamos assinar dia 4 um termo de cooperação técnica com o Ministério do Turismo e a Associação Brasileira da Indústria Hoteleira do Brasil. E todo professor, a partir de fevereiro agora, vai ter desconto em diárias em hotéis em qualquer período do ano sendo professor. Se identifica, é professor, vai ter desconto, né? E também o presidente Lula, por conta da tecnologia, da importância do acesso digital, dos computadores, né? Nós vamos entregar 100 mil computadores por ano aos professores da rede básica da educação, para complementar aquelas políticas que os estados já implementam, o município já implementa, porque houve uma demanda muito grande por parte dos professores da necessidade de ter acesso a essas tecnologias para auxiliar, para melhorar a aprendizagem das suas aulas e nas suas escolas. Então, são um conjunto de ações. Isso é só o começo. Nós vamos ter outras notícias importantes em breve. O presidente vai anunciar. Mas a gente quer criar, repito, essa cultura no Brasil, das pessoas reconhecerem a importância. Até porque todos nós passamos pelo professor. Seja o jornalista, seja o advogado, seja o médico, seja o engenheiro, enfim. Então, a gente reconhecer, dar valor e reconhecer esse papel importante, porque vai além de um bom ambiente de trabalho, de uma boa remuneração, que precisa ter o professor, mas é reconhecer a sociedade brasileira, reconhecer o papel desse professor que vai todos os dias à sala de aula, né, que mexe com a vida de pessoas, de brasileiros, de crianças e adolescentes em todo o país. A gente vai ter oportunidade ainda de destrinchar melhor todos esses pontos aqui, mas eu preciso convidar o nosso primeiro colega radialista a conversar conosco. A gente vai falar agora com o Renato Ribeiro, da Rádio Nacional aqui de Brasília, da EBC. O Renato tem uma pergunta para o senhor. Renato, bom dia. Bom dia, Mari. Bom dia, ministro. Ministro, o senhor falou sobre a questão de atrair mais professores, mas como garantir a qualidade nos cursos de licenciatura? Não é só atrair o professor, garantir qualidade ali no ensino também para eles, para que isso possa refletir também dentro de sala de aula. E também uma das preocupações de alguns especialistas em educação é sobre o crescente número de cursos de licenciatura em educação à distância. E que isso pode atrapalhar a formação desse professor, já que ele depende justamente ali da vivência dentro de sala de aula. E eu quero saber quais são os planos do Ministério da Educação em relação a isso. Renato, primeiro agradecer a sua pergunta, obrigado. E nós já fizemos 2 mudanças importantes já no ano passado, já pensando nessa política do Mais Professores. A primeira foi a mudança nas diretrizes curriculares nacionais, a DCN número 04 de 2024, que ele estabelece que agora a mudança nos currículos de formação de licenciaturas, que inclusive estabelece já o estágio no primeiro ano do curso,
porque a importância é ter a experiência de sala de aula de um professor que vai se formar em licenciatura. Então, esse foi o primeiro ponto importante que nós fizemos, as mudanças nas diretrizes curriculares nacionais. Esse é um exemplo da implantação do estágio do primeiro ano, e já está valendo, né, para todos os cursos de licenciatura no Brasil. O segundo ponto importante que você tocou, fundamental, é o ensino à distância. Quando nós chegamos no MEC, nós ficamos impressionados, mais de 84% dos cursos de licenciaturas, 100% à distância. Então, também através da diretriz curricular nacional, aprovado já pelo Conselho Nacional de Educação, nós mudamos essa orientação. Agora, qualquer curso, para ser à distância, ela precisa ter 50% presencial. Como é que você pode formar um professor com estágio sem um estágio? Então, agora, todos os cursos à distância no Brasil são obrigados a ter 50% do seu curso de forma presencial. E quero aqui também dar outra notícia em primeira mão. O presidente Lula vai, se não esse mês de janeiro, mês de fevereiro, assinar um decreto regulamentando o ensino à distância no Brasil. Porque essa não foi uma preocupação só nas licenciaturas, Mariana. Eu fiquei impressionado com 40% dos cursos de enfermagem, por exemplo, já estavam sendo à distância. Como é que você pode formar um enfermeiro à distância? Então, a nova regulamentação, nós suspendemos isso desde 2023 e agora o presidente vai assinar um novo decreto que vai regulamentar o ensino à distância no Brasil. Para dizer o seguinte, olha, o curso tal tem que ser 100% presencial, determinadas áreas podem ser híbridas, nós estamos criando essa categoria híbrida, parte presencial e parte... Porque algumas profissões exigem, né, ministro, essa interação. Principalmente na área de saúde, né? A área de saúde, como é que você pode formar um profissional na área de saúde de forma remota? Então, vai ser um outro passo importante para a educação, para a qualidade da educação. Então, Renato, em relação à licenciatura, repito, nós vamos agora estabelecer novas diretrizes curriculares já aprovadas pelo CNE, que precisam ser obrigadas agora os novos cursos de licenciatura estabelecer. Mudamos o ENAD. Nós vamos ter um novo ENAD, uma nova prova de avaliação do desempenho na formação desses profissionais nas universidades. Repito, será anual e essa mudança importante também no ensino à distância das licenciaturas. Ministro, vamos rapidamente então agora a Fortaleza, porque a gente também já está com a nossa próxima colega radialista por lá, é a Gabriela Custódio, da Rádio Verdinha. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Mariana. Bom dia, ministro Camilo Santana. Ministro, voltando aí para também a questão do Enem, em 2024 o STF determinou a abolição da chamada bonificação regional, né, no SISU, o acréscimo de uma nota final ao Enem para os estudantes que viviam ou estudavam em cidades próximas da universidade. E aí isso vai ter efeito agora nessa nova edição do SISU. E eu queria saber qual é a avaliação do senhor sobre esse mecanismo, sobre essa decisão do STF, se algo pode ser feito para equilibrar essa situação, porque teve já a universidade, inclusive, que retirou as vagas do SISU, né, para fazer uma seleção própria. Então, eu gostaria de saber a avaliação do senhor sobre essa questão. Ora, Gabriela, primeiro agradecer pela pergunta, pela participação. E primeiro dizer que a gente tem, desde quando o presidente Lula assumiu agora o seu terceiro mandato, a gente tem estimulado que os estudantes façam o Enem, né? A gente vai ver uma curva descendente ao longo dos últimos anos e o Enem é a porta de entrada para o ensino superior e é a forma mais democrática para isso. Eu me lembro, Mariana, que quando eu fui fazer vestibular para a universidade, eu precisava ir presencialmente naquele estado que ofertava o curso ou a prova. Hoje não, o Enem você pode fazer a prova do Enem e pode participar com qualquer universidade em qualquer canto do Brasil. Então deu mais oportunidades para as pessoas. O que é essa bonificação regional? Essa bonificação é o seguinte, algumas universidades elas dão uma bonificação a mais na nota para alunos que são do município ou do estado onde a universidade está localizada. É uma política interessante, eu acho que estimula também as pessoas, mas existe uma pendência legal em relação a isso, né? O STF agora tomou a decisão de proibir esse tipo de bonificação. É um bom debate, né? E a gente vai ter que avaliar, tira um pouco a concorrência, ou seja, a Mariana e o Camilo vão fazer um curso, se eu for, por exemplo, de Fortaleza, se eu for de lá, eu vou ter algumas universidades botar uma bonificação maior para a pessoa ser de lá. Então, é um debate interessante para a gente aprofundar,
mas isso estimula que algumas universidades saiam do SISU, saiam do sistema da utilização desses mecanismos de seleção, façam a sua própria seleção, que não é bom. Nós temos que estimular que o máximo possível de instituições que ofertam curso superior no Brasil utilizem a nota do Enem. Aliás, hoje, instituições internacionais estão utilizando a nota do Enem, em Portugal, nos Estados Unidos, na França. Então, é um mecanismo democrático importante. Então, Gabriela, eu acho que nós vamos ter agora, mantivemos mais ou menos o mesmo número de oferta de vagas agora no SISU, em torno de 260 mil, mais ou menos. Não houve queda na oferta, né? Não houve muita diferença, uma pequena diferença apenas comparado com o ano passado, mas a gente está procurando estimular, e eu acredito também com o pé de meia licenciatura, mais universidades vão poder também aderir ao SISU, aderir ao ProUni, aderir à própria utilização da nota do Enem, porque são oportunidades que nós vamos estar dando para alunos que estão indo para a universidade. Então, também tem um equilíbrio que vai ter aí um pouco na questão com o programa Mais Professor. Então, eu acredito que vamos avaliar qual vai ser a repercussão disso e fazer um bom debate para que a gente possa viabilizar o que é o melhor caminho para garantir a permanência e as oportunidades para os jovens nas universidades em todo o país. O pé de meia licenciatura já começa a valer nesse SISU? Agora? Ministro, já quem quiser já pode... Por isso que a pressa para lançar o programa foi para aproveitar as notas do Enem que foram divulgadas segunda-feira, e já vai estar lá o aluno que vai entrar no SISU sexta-feira, né? A partir de meia-noite vai estar aberto o sistema, de quinta para sexta, ele já vai poder lá ir na aba, se ele for escolher a licenciatura, vai estar lá. Ó. Esse curso vai te dar a oportunidade de ter uma bolsa do pé de meia licenciatura, no valor tal, então ele vai ter as condições de fazer essa opção já nesse SISU desse ano. Vamos então conversar com a nossa próxima radialista, é a Carolina Vinhali, de Bauru, na Rádio 96 FM. Oi, Carolina, bom dia. Qual que é a sua pergunta? Bom dia, Mariana. Bom dia, ministro Camilo Santana. Ministro, eu gostaria de resgatar a lei que veta o uso de celulares nas escolas, que foi sancionada nessa segunda-feira. Assim como a gente estava falando do SISU, do pé de meia, essa norma entra em vigor agora no ano de 2025. E eu gostaria de saber quais detalhes o senhor já pode adiantar sobre o cronograma de implementação do Ministério da Educação, e também, pensando nisso, qual será a responsabilidade dos municípios para fazer valer a proibição dos celulares, e também aquele trecho que fala sobre o acolhimento aos alunos que estão em dependência dos aparelhos. Obrigada. Bom, Carolina, primeiro agradecer também a sua pergunta, dizer que para mim foi um momento também, acho que importante para a educação, na segunda-feira, quando o presidente sancionou. Lá eu queria agradecer ao Congresso Nacional pela aprovação tão rápida do projeto. Esse é um tempo que já estava lá no Congresso desde 2015, em que nós assumimos a mobilização para que a gente pudesse aprovar, aproveitando inclusive alguns projetos que já existiam no Congresso Nacional, fizemos as alterações, foi praticamente uma aprovação consensual, né, assim, unânime, há uma grande mobilização. E sem imaginar, Carolina, eu queria só fazer essa pontuação, imaginar um professor dentro de uma sala de aula, onde cada aluno está lá com o celular em cima da sua carteira, acessando o WhatsApp, acessando redes sociais. Imagine, tira a concentração, há um déficit de atenção muito forte. Todos os estudos já têm mostrado que o uso excessivo, principalmente em determinadas faixas etárias da vida de crianças e adolescentes. Então, o objetivo da lei é proteger crianças e adolescentes nesse país. E o uso desses equipamentos será autorizados apenas com fins pedagógicos, para incrementar na aprendizagem daquela disciplina, seja de matemática, de português, dentro de sala de aula, sob orientação do professor. Então, a ideia agora, com a sanção do presidente, a gente vai ter 30 dias no máximo para regulamentar a lei. Nós já estamos preparando todo um guia de orientações para os professores, para as redes. Nós vamos ofertar orientações via virtual, via o sistema AVAMEC. Claro que cada rede tem suas autonomias, né? Então, eles vão estabelecer qual vai ser os mecanismos e o formato que ele vai
estabelecer o acompanhamento da aplicação dessa lei. Por exemplo, se ele vai criar lá os lockers locais para que os alunos possam depositar o aparelho celular quando chega na escola, se ele vai permitir que deixe desligado dentro da bolsa. Então, cada um vai ter as condições de monitorar e implementar as suas estratégias para garantir a aplicação dessa lei. Lembrando que também a restrição do uso desse aparelho, é uma pergunta que muitos têm feito, também no recreio, nos intervalos das aulas. Aí pergunta por quê? Porque faz parte também do processo pedagógico a socialização das pessoas na escola. As pessoas perderam o hábito de brincar, de jogar bola, de jogar, a gente chama lá no Ceará de bila, mas é bola de gude. Todos aqueles jogos, aquela coisa lúdica, né? Tem um estudo interessante que foi feito numa escola no Rio de Janeiro, que a partir do momento que aboliu já há algum tempo, que a partir do momento que fez isso, as crianças não sabiam mais brincar. As crianças até caíam, às vezes, por conta de não saber mais fazer as... Então, faz parte do processo pedagógico de uma criança e de um jovem a socialização. As pessoas hoje ficam no celular, no recreio, cada um jogando, às vezes você do lado do outro, jogando com o outro dentro do celular. Então, assim, faz parte também. E aí, eu vou lembrar uma coisa importante, Carolina. Além da sanção, que tem o objetivo de proteger, por conta de todos os estudos que já mostraram que o excesso do uso desses equipamentos causa transtornos mentais, ansiedade. Aliás, o dicionário Oxford escolheu a palavra brain rot, que significa apodrecimento do cérebro, como palavra do ano de 2024. Você tem uma ideia, o Brasil ficou em segundo lugar no mundo em média de acesso às redes sociais no mundo. Foi o Brasil, só perdemos para a África do Sul. Mais de 9 horas em média diária um brasileiro está tendo acesso às redes sociais. Eu sei que é importante porque alguns trabalham com isso, mas excesso de tempo em uso de tela causa vários transtornos de aumento de depressão, de ansiedade, de automutilamento, enfim. Então, são estudos que mostram que nós queremos dizer que na escola, esse ambiente escolar, ele vai estar restrito exclusivamente à aprendizagem, à formação pedagógica dos alunos, e essa era uma grande demanda também dos professores da rede, tanto particular como público do Brasil. Pois é, ministro. Inclusive, para tocar essa discussão junto com o Congresso e da parte do governo, foram consideradas evidências científicas sobre esses impactos do uso das telas sobre as crianças e os adolescentes, né? Temos estudos importantes de especialistas no Brasil, como Daniel Becker, temos estudos importantes internacionais, como Jonathan Haidt, que inclusive escreveu um livro, que é um professor da Universidade de Nova York. Esse é um problema não é só no Brasil, no mundo inteiro. Agora a Finlândia proibiu porque viu que os resultados da aprendizagem, os resultados no PISA, inclusive, caíram. Então, assim, os efeitos do uso... A gente quer tecnologia. Aliás, o governo federal tem uma política de conectividade das escolas. Nós estamos conectando as escolas, nós estamos agora entregando computadores. Nós queremos que as pessoas conheçam o mundo digital, se modernizem. A tecnologia é importante para a aprendizagem, mas queremos que essa tecnologia seja utilizada para aperfeiçoar o conhecimento e a qualidade da aprendizagem dessa criança e desse jovem. Quem é o pai, quem é a mãe? E tem pesquisas que mostram, ano passado tem uma pesquisa da Datafolha e da Fundação Alana, que mostra que os pais estão preocupados. Quase 100% dos pais responderam isso, porque os seus filhos estão com tempo excessivo no uso de equipamentos de telas, sejam computadores, sejam celulares. Então, assim, há uma preocupação do pai. Quem é o pai e quem é a mãe que quer que seu filho passe o tempo todo no equipamento, Às vezes, falta... Você vai num restaurante, hoje você vê uma família, cada um lá no celular, ninguém se conversa mais. O presidente leu até uma frase importante no dia dessa sanção, nós não podemos trocar o humanismo pelo logaritmo. Precisa continuar tendo o contato das pessoas, a relação, a fraternidade. Então, o objetivo da lei é proteger a partir de estudos e evidências científicas que mostram que o excesso do uso desses equipamentos causam transtornos mentais para crianças e adolescentes em todo o Brasil e, no caso, em todo o mundo. Tá certo. Vamos seguir conversando com os nossos colegas radialistas. A gente vai falar agora com a Rádio Tribuna de Petrópolis, no Rio de Janeiro, porque a Maria Júlia Souza está com a gente. Oi, Maria Júlia, bom dia. Bom dia, Mariana. Bom dia, ministro Camilo.
Voltando ao Enem, a participação dos estudantes no Enem 4, ele apresentou um aumento em comparação à edição anterior. E eu queria saber do senhor quais foram as ações realizadas, né, pelo Ministério da Educação para que mais estudantes participassem do exame. Maria Júlia, a sua pergunta falhou um pouquinho. Qual foram as ações que o Ministério fez para que houvesse um aumento do número de participantes do Enem, não é isso? Isso, exatamente. Então tá bom. Bom, Júlia, porque teve uma falha aqui na voz, mas, Júlia, assim, como eu falei inicialmente, o Enem é a porta de entrada para o ensino superior de um jovem brasileiro. E, para mim, é uma das políticas mais importantes que foram criadas pelo governo federal de democratizar o acesso às universidades por parte dos jovens. Então, você pode ir lá do Rio de Janeiro, Júlio, fazer o Enem e querer ir para a Universidade do Rio Grande do Sul, na Amazônia, no Ceará, no Pernambuco, enfim, sem precisar sair do Rio de Janeiro. Então, nós estimulamos com a articulação com as redes, porque as redes, o que é que a gente avaliava? Tem estado que 90% dos alunos regulares do terceiro ano do ensino médio, que é gratuito o curso a prova do Enem, se inscreviam. E tinham estados que 23% se inscreviam para o Enem. Então, a gente começou a fazer uma articulação com os secretários estaduais, secretários e secretárias estaduais, para que a gente pudesse fazer uma mobilização para que os alunos se inscrevessem para o Enem. Então, esse foi o primeiro ponto. Depois teve o pé de meia, que paga uma parcela extra para o aluno do Enem, para o aluno que faz a prova do Enem. Então, também foi um estímulo que, inclusive, vão receber agora, após a comprovação que fez a prova do Enem. Pra você ter uma ideia, Mariana, eu vou dar um dado importante, Júlia. Comparando 2023 com 2024, em relação aos alunos regularmente matriculados no terceiro ano do ensino médio, nós saímos de apenas 58% se inscreveram em 2023. Ano passado se inscreveram 94%. Nós quase que dobramos o número de alunos do terceiro ano que se inscreveram no Enem. Então foi um passo importante. Eu não tenho dúvida que o pé de meia que paga a parcela do Enem foi também um estímulo importante, fora toda, repito, a articulação dos secretários e secretárias. Então, nós já aumentamos, Mariana, de 2022, do Enem 2022 para o Enem 2024, esses 2 anos do governo do presidente Lula, mais de 900 mil novos alunos que fizeram a prova do Enem no ano passado. E vamos continuar trabalhando para que a gente possa, repito, porque nós acreditamos que é a mais importante porta de acesso dos nossos jovens às universidades em todo o país, seja através que pode ser utilizada para o SISU, para as universidades públicas, pode ser utilizado para o ProUni, que são as bolsas que são pagas para os alunos ingressarem nas universidades particulares, e pode ser utilizado para o FIES, que é o financiamento também do aluno nessas 3 etapas. Lembrando que o SISU, só para dar um recado aqui para os alunos, o SISU abre segunda-feira, ou sexta-feira, é o período de 17 a 21, são as inscrições do SISU, logo depois vem o ProUni, que vai ser de 24 a 28 de janeiro, só para os alunos ficarem atentos, e o FIES vai ser do dia 4 a 7 de fevereiro. Então, são os 3 momentos que os alunos vão ter a oportunidade de ter acesso às universidades, ao ensino superior no Brasil. Não percam as datas, estudantes. Vamos tentar, então, agora falar em Caxias do Sul, com a tua Rádio São Francisco. A Beverly Rocha está com a gente. Oi, Beverly. Bom dia, Mariana, bom dia, ministro. Tudo bem? Me ouvem bem? Ouço, ouvimos. Ótimo. Antes não estava funcionando. Ministro, a pergunta tem a ver com a questão aqui do Rio Grande do Sul. Já desde a década de 70, há uma demanda muito forte, muito grande por várias entidades e pela população também, da instalação de uma universidade federal na Serra Gaúcha. Em 2023, especificamente, aconteceu uma retomada desse movimento, desse fenômeno, com várias autoridades em Brasília, pedindo a instalação de um polo da Universidade Federal em Caxias do Sul. Em 2024, em junho especificamente, aconteceu uma reunião aí no Ministério e o próprio ministro confirmou que a partir de 2025 seria instalado, então, um campus da Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Caxias do Sul, já com um local previamente estabelecido, que seria o Campus 8 da Universidade de Caxias do Sul. Gostaria de saber, então, em nome de toda essa população, ministro, como é que está esse assunto, qual é o esforço do governo federal para que isso seja efetivado? Bom, Beverly, primeiro, obrigado pela pergunta.
Quando nós lançamos, anunciamos no ano passado, o presidente anunciou todos os investimentos nas nossas universidades, no ensino superior, ele teve 2 pontos. Um ponto que foi, inclusive, uma demanda dos reitores e reitoras, que fora a consolidação dos cursos já existentes, ou seja, dos campi já existentes, ou seja, campos que faltavam prédios, universidades que não tinham campus próprio, consolidação com restaurantes universitários, com blocos de laboratórios, enfim. Então, nós estamos agora, anunciamos ano passado uma série de investimentos em todas as universidades públicas federais de todo o país, que nós chamamos de consolidação daquilo que já tinha sido anunciado anos atrás ou anteriormente, para garantir a qualidade, ter todas as condições para ofertar bons cursos, como inclusive concurso de professores, concurso de pessoal administrativo, garantir o bom funcionamento das universidades. E também anunciamos aí a ampliação de novas universidades, novos campi de universidades. Inclusive, o Rio Grande do Sul está ganhando um novo campi da universidade, que foi anunciado, inclusive, e que receber essa demanda de Caxias do Sul merece, até pela demanda e pela importância da região e do município da região. Então, nós estamos trabalhando e eu espero que em breve a gente possa aí dar boas notícias para a população de Caxias do Sul, para todos os estudantes, toda a comunidade do município e da região. Mas nós estamos muito atentos e há um compromisso. Ninguém mais do como o presidente Lula mais investiu no ensino superior nesse país, mais investiu nos institutos federais também nesse país. Portanto, há um desejo muito grande por parte do Ministério da Educação para que ele possa ampliar e dar acesso cada vez maior aos nossos jovens, às nossas universidades. Mas, repito, nós priorizamos nesse terceiro mandato do presidente Lula, fruto de demanda dos próprios reitores e reitoras, a consolidação daquilo que já tinha sido criado. Tinha cursos que já tinham sido criados, mas não tinha professor. Tinha um curso que tinha sido criado, mas não tinha um campus para atender a demanda. Então, nós priorizamos a consolidação, mas também estamos ampliando, e eu espero que em breve a gente possa anunciar aí essa importante ação em Caxias do Sul. Que os cursos precisam ser criados, mas eles precisam de reforço tanto na estrutura física quanto na estrutura docente, etc. Né? É importante, e isso havia uma assistência à pesquisa, né? Inclusive ministro? Também na área da saúde, principalmente, Mariana. Por exemplo, tem locais, cursos que não tem hospital universitário. Ao final do governo do presidente Lula, todo estado que tem universidade federal terá um hospital universitário. Então, nós estamos construindo novos hospitais, consolidando hospitais, ampliando hospitais que já existem. Nós temos a empresa EPSEC, que hoje gerencia 42, nós estamos passando para 45 hospitais, assumindo inclusive os hospitais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, foi toda uma estratégia para consolidar, para fortalecer, além de recuperar os orçamentos das universidades que tinham sido bastante deteriorados. Então, são ações importantes que a gente tem feito para consolidar e fortalecer as nossas universidades federais em todo o país. Muito bem. Do Sul, a gente vai diretamente para a região Norte. A gente vai falar em Macapá com a radiodifusora. A Janete Carvalho está com a gente. Oi, Janete. Bom dia. Janete, eu acredito que o seu microfone está fechado. Agora, né? Agora okay. A gente te ouve. Muito bem, bom dia a todos, bom dia, ministro. A pergunta é sobre o programa Mais Professores. Ministro, de que forma o programa será desenvolvido? É igual para todo o país ou será de acordo com cada região? E como se dará a participação de estados e municípios? Bom, Janete, primeiro é para todo o país, para todos os municípios brasileiros, para todos os estados, né? Por exemplo, no pé de meia licenciatura, que é o estímulo para atrair os alunos com nota acima de 650 no Enem, que agora já vai valer agora a partir do SISU de sexta-feira, a gente tem um ranqueamento de todos os estados com o número de pessoas que estão aptos a concorrer a essas bolsas. Por exemplo, o estado do Amapá, ele tem, deixa eu só ver aqui, do Amapá, ele tem 694 alunos que fizeram o Enem, que estão acima de 650 pontos. Então, esses alunos estão aptos a concorrer a partir de sexta-feira
a bolsa, o pé de meia, a licenciatura, caso eles escolham os cursos de licenciatura nas universidades que estão ofertando. São 261 mil vagas que estão sendo ofertadas no SISU a partir de sexta-feira. São 6.851 cursos em 124 instituições públicas do Brasil. Então, Janete, isso vale para todos os municípios, como também os mais professores, né? Professores que estão na rede do Amapá, que são formados naquela área específica de física, biologia, matemática, que há demandas em outras regiões do próprio Amapá, eles podem concorrer também, as redes precisam aderir ao programa, que nós vamos abrir agora em fevereiro o edital. E nesse caso da Bolsa dos Mais Professores, Maria, nós já queremos também que ele já passe a receber a partir de agosto. O pé de licenciatura já vai ser a partir desse semestre e o mais professor, Bolsa Mais Professor, será a partir do mês de agosto. Todos os professores que quiserem terão acesso ao cartão especial do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, terão acesso aos descontos em diários de hotéis. Todos os estados concorrerão e serão beneficiados com a entrega de computadores e todos os estados poderão participar da prova nacional também unificada para a seleção de professores. Então o programa ele atinge todos os municípios brasileiros, todas as redes, claro que as redes têm autonomia. Todo esse processo precisa ter adesão dos municípios e dos estados e isso foi construído com o CONSET, que é o Conselho Nacional de Secretários de Educação Estaduais, e com a UNDIME, que inclusive estavam ontem presentes no lançamento do programa, quando o presidente assinou o decreto da criação desse programa, agora por decreto, ou seja, garantindo todas as condições orçamentárias, as condições técnicas para implementar, mas eu sempre tenho dito, o papel do Ministério da Educação é um papel de coordenar a política, é um papel de induzir financeiramente e tecnicamente. É o que a gente tem feito com o programa de alfabetização de crianças, é o que a gente tem feito com o programa de escola tempo integral, é o que nós temos feito com o programa Pé de Meia. A importância da parceria, da cooperação entre os entes federados. Não adianta nada ter uma política do MEC de cima para baixo. Ela não tem resultado e eficiência na ponta, porque as escolas estão lá nos municípios, as redes estão nos municípios e nos estados, os professores, alunos. Portanto, é fundamental essa parceria, essa cooperação importante com o município, o estado e o governo federal. E esse tem sido o nosso papel de ser o grande maestro dessas ações para induzir tecnicamente, financeiramente, melhorar o acesso e a qualidade da educação de todo o país. Ministro, nesse ponto, a Janete perguntou qual vai ser o papel, né, dos estados e dos municípios. O senhor explicou que eles têm que aderir, mas eles vão indicar, por exemplo, vamos pegar o exemplo do Amapá. O estado do Amapá vai indicar quais são os municípios onde ele tem mais carência de professores, para que o governo federal possa dizer, então, quem está na capital tem que ir para essas cidades do interior? Por exemplo, o professor que está lá em Macapá, que ele é um professor na área de física, por exemplo, e que lá no interior, eu não sei aqui os nomes decorados dos municípios do Amapá, mas que no interior do Amapá, uma rede está lá demandando um professor de física. Então, esse professor vai poder receber a bolsa de R$ 2.100, fora o salário dele, né, na rede, para que ele possa lá atender aquela demanda naquela região. Então, é uma espécie de mais médicos. Ou seja, onde tem a demanda maior desses profissionais, nós vamos apoiar. Agora, precisa a rede aderir, precisa a rede informar, é a rede que faz toda a mobilização ou a seleção para que a gente possa viabilizar. O papel do MEC vai ser induzir e apoiar, né, que essa rede que tem déficit lá, precisa de um professor de matemática, precisa de um professor de física, precisa de um professor de biologia, precisa de um professor de química, a gente vai apoiar para que essa rede possa ser suprida com esse déficit. E aí os municípios vão indicar as suas regiões internas, né, os seus bairros, vamos dizer assim, e os estados vão indicar os seus municípios onde há mais carência. Exatamente. E aí o professor que é concursado do estado ou do município vai poder receber essa bolsa do governo federal para poder ir para esses lugares. Exatamente. Muito bem. Vamos lá, vamos continuar então o nosso giro. Agora a gente vai falar com a Rádio do Norte de Manaus. O Pedro Cardes está com a gente. Bom dia, ministro. Bom dia, Mariana. Bom dia aos colegas radialistas. Eu queria retomar o projeto sancionado na última segunda-feira, que restringe o uso de celulares nas escolas.
o senhor mencionou as evidências científicas que relacionam o uso excessivo de telas com questões de saúde mental. E, para além da restrição, eu queria escutar um pouco dos esforços do Ministério para a promoção de uma educação digital em prol de um uso mais saudável e consciente dessas tecnologias digitais e também das redes sociais para os adolescentes e crianças. Obrigado, Pedro. Um abraço para você, obrigado pela pergunta. Em 2023, o presidente lançou o programa da Estratégia Nacional Escola Conectada, né? Primeiro, garantir que, vamos dizer assim, que todas as escolas possam ter as mesmas condições, né, de acessibilidade, de conectividade. Para você ter uma ideia, o primeiro diagnóstico que nós fizemos, Pedro, foi que a região norte tinha metade da conectividade da região sul do Brasil. E a qualidade dessa conectividade era muito ruim, porque então a estratégia nacional, primeiro, é garantir conectividade com fins pedagógicos em todas as escolas públicas de todo o país. Essa é a meta da Estratégia Nacional Escola Conectada, que envolve vários ministérios, Ministério das Comunicações, Ministério das Minas e Energia, porque tem escola até que não tem energia, né? Então, foi um esforço que o governo tem feito para garantir um investimento de mais de 8 bilhões, inclusive utilizando os recursos do leilão do 5G, para que a gente possa garantir que essas escolas, o FUST, por exemplo, Mariana, eu sei que o tempo está... Mas o FUST, que é o Fundo da Universalização do Sistema de Telecomunicações, tem mais de 24 anos. Nunca tinha sido feito um edital para conectividade de escolas. Nós fizemos os primeiros editais no ano passado, que já estão em andamento, né? Então, assim, há todo um esforço, primeiro para garantir conectividade, depois na formação de professores, que nós chamamos de letramento digital. Então, hoje o professor pode fazer um autodiagnóstico dele, para a gente saber o nível de conhecimento que ele tem nessa área. O AVAMEC hoje está ofertando uma série de cursos nessa área para a formação digital de professores, e nós estamos mudando as diretrizes nacionais curriculares, fruto da Política Nacional de Conectividade e de Educação Digital, para criar, dentro da questão curricular, a orientação da cidadania digital. Ou seja, a gente poder utilizar as ferramentas tecnológicas, poder utilizar a digitalização da educação, mas de forma a melhorar a formação de forma pedagógica, ou seja, a gente quer o acesso da tecnologia, o acesso das mídias sociais, o acesso à internet para o bem, para a boa formação humana das pessoas, para aperfeiçoar a qualidade da aprendizagem desse aluno. Então, é toda uma lógica. A Estratégia Nacional Conectada, Pedro, ela não trata só de levar a conectividade, ela trata de formar professores, de formar cidadãos em relação a acesso à digitalização, acesso às mídias sociais, acesso às redes sociais, né? Mas que tudo isso possa garantir, até porque a gente tem acompanhado esse debate de fake news, das mentiras que são distribuídas nas redes sociais. Então, a gente quer... Primeiro que eu acho que o Brasil, e aí eu entro até nesse tema, precisa regulamentar o uso de plataformas digitais. O Congresso Nacional precisa responsabilizar o mau uso. A gente vê violência nas escolas, fruto, do estímulo nas redes sociais, à violência, ao fascismo, à intolerância, ao preconceito, ao racismo que acontece dentro das redes sociais. Nós não podemos... A mesma lei que está fora das redes sociais precisa ser a mesma lei que possa punir e responsabilizar quem está agindo dentro das redes sociais e das plataformas digitais nesse país. Então, a preocupação do MEC é garantir as mudanças nas diretrizes nacionais, das diretrizes curriculares nacionais, também para a formação midiática, digital, dos professores e da orientação de todas as redes municipais e estaduais de educação em todo o país. É isso, né, ministra? Garantir que todos tenham acesso à tecnologia, mas que esse uso seja feito de maneira saudável, né? Exatamente. A gente sabe quantos prejuízos que hoje... Tem uma pesquisa que foi feita agora em 2024 mostrando que 40% de crianças e adolescentes conversam com pessoas na internet sem saberem quem são. Ou seja, o risco, né, que a gente está... Às vezes, os pais precisam estar muito preocupados com isso. Às vezes, a gente protege tanto... A gente virou... nós estamos vivendo um momento que a gente protege o filho de não estar na rua. A gente diz para ele que ele não pode falar com um estranho na rua, mas esquece de dizer que ele não pode falar. Ele está conversando dentro das redes sociais, dentro de casa.
Então, assim, os pais precisam estar muito atentos. Eu sou pai e também me preocupo muito com isso, de limitar o uso do aparelho do meu filho. Aliás, esse professor Jonathan Haidt disse que o jovem só pode ter um aparelho celular com 14 anos. O governo federal aqui nós estabelecemos 12 anos, né, como orientação. Né? Então, e ter acesso, ter contas em mídias sociais, em plataformas sociais, só com 16 anos. Essa é a orientação, até porque ainda está em formação o cérebro desse jovem, desse adolescente. Então, são estudos importantes que tenham sido feitos e repito, a ideia, Mariana, as medidas que nós estamos tomando, elas têm sido, o único objetivo é proteger as nossas crianças e adolescentes desse mundo importante da tecnologia, mas que pode causar grandes transtornos pelo uso excessivo, pelo acesso a informações que não são saudáveis para crianças e jovens em todo o país. Bom, só para os nossos ouvintes e espectadores, o ministro citou 2 vezes esse autor, Jonathan Haidt, né, ministro? Ele é autor do livro Geração Ansiosa, então quem se interessar mais pelo assunto pode procurar esse livro para saber. Ministro, a gente precisa seguir e a gente recebeu uma pergunta do Marcos Rodrigues, da Rádio Mix de Maceió. Vamos ouvir a pergunta dele? Ministro, os números indicam, de acordo com os dados aqui do próprio site do Ministério da Educação, que a educação em tempo integral tem avançado no Brasil, principalmente no Nordeste, com o aumento do número de matrículas, né? E esse acolhimento começa já na creche também, a gente percebe um esforço das cidades em garantir esse serviço. Em relação às metas, né, considerando que o mandato, temos aí mais 2 anos de mandato, o que é que elas apontam? O Brasil vai conseguir atingir as metas, né, nos seus estados, inclusive Alagoas, no que diz respeito a matrículas em creche e também tempo integral ali já na primeira infância? Obrigado, Marcos. Boa pergunta. Primeiro, em relação ao tempo integral. O próprio PNE, que é lei, que o PNE, que ele teve validade até 2024, já está no Congresso Nacional, o novo Plano Nacional de Educação, com as metas para os próximos 10 anos, precisa ser aprovado esse ano pelo Congresso Nacional, mas a meta do PNE, que encerrou em 2024, previa que a educação básica, a rede de educação básica brasileira tinha que ter 25% das suas matrículas em tempo integral. Quando nós chegamos no Ministério, nós tínhamos apenas 15%. Então, qual foi a decisão do presidente? Nós criamos uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, que é o Programa Nacional de Escola de Tempo Integral, para estimular, induzir tecnicamente e financeiramente. O governo federal está investindo 4 bilhões de reais por ano, repassando para as redes, para que ele possa ampliar essa matrícula, da creche ao ensino médio. Quem é que define qual é a área que ele quer ampliar? É a estratégia do município. Se ele tem condições de infraestrutura na escola, se ele tem condições, onde ele tem condições de ampliar. O fato é que nós estipulamos uma meta de 1 milhão de matrículas em 2024, alcançamos, nós aumentamos em 1 milhão, chegamos a ter 21% já, Mariana, da meta de 25% do PNE. E agora também já pactuamos uma nova meta, 1 milhão de novas matrículas por ano. Então já pactuamos mais 1 milhão para esse ano, as redes já pactuaram, nós já vamos começar a repassar, assim que o orçamento for aprovado, os recursos já de 2025, para que eles possam ampliar as matrículas. Por que a escola de tempo integral, Marcos? Eu queria aqui destacar isso. A escola de tempo integral ele vai além das disciplinas normais do aluno, curriculares. Ele olha o projeto de vida do aluno. Essa é uma experiência de vários países do mundo, onde o aluno passa o dia na escola, faz as refeições na escola, faz atividades esportivas, faz atividades culturais, faz aperfeiçoamento nas disciplinas, cursos técnicos, né? Porque você tem que ter a escola também do ensino médio técnico de tempo integral. Então, assim, é a grande experiência que eu acho de sucesso. É a escola que tem a menor evasão, é a escola que tem os melhores resultados no IDEB. Então, para mim, esse é o grande modelo que o país precisa avançar na escola em todos os níveis. E, além disso, Marcos, é uma grande ação para proteção na área da segurança pública. Imagine, talvez a maior política de segurança pública no Brasil, que enfrenta tantos problemas desafiadores nessa área, é universalizar, é garantir que todas as nossas crianças e jovens permaneçam o dia inteiro na escola, como é na França, como é nos Estados Unidos, como é em vários países do mundo inteiro. Então eu acredito que essa é uma grande política que o presidente Lula está
apoiando estados e municípios, como também na criação das creches. Tanto no PAC, o PAC, portanto, todas as ações hoje do MEC, elas têm uma estratégia, elas estão conectadas. Por exemplo, quando nós lançamos o PAC das novas obras, está lá creches, para que a gente possa atingir a meta do PNE, que é garantir que 50% das crianças de 0 a 3 anos tenham acesso à creche. E mudamos os fatores de ponderação do IDEB. O que é os fatores de ponderação do IDEB, Mariana? É aumentar o valor aluno ano, que é repassado pelo Fundeb, para as creches de tempo integral. Ou seja, quem criar as creches de tempo integral recebe mais recursos, é um estímulo. Pela primeira vez na história do Fundeb, desde quando ele foi criado, nós mudamos os fatores de ponderação, Marcos. Mudamos para escolas indígenas, escolas com alunos com deficiência, o valor é outro, escola de tempo integral é outro, escola profissionalizante é outro, exatamente para estimular esses modelos pedagógicos importantes, de sucesso, de melhores resultados na educação brasileira. Então, há um estímulo hoje para que a gente possa ampliar. Aí o município, não tem um creche. O PAC selecionou creches, novas creches para esse município. O PAC selecionou novas escolas de tempo integral. O PAC foi só escola de tempo integral, escola de educação infantil, creches e ônibus escolares, em novas obras para a educação básica. Exatamente dentro dessa estratégia para a gente poder cumprir as metas do Plano Nacional de Educação, que é lei que nós precisamos alcançar. Portanto, as estratégias do MEC estão todas voltadas hoje para a gente atingir essas metas. E eu quero aqui agradecer essa sua importante pergunta, Marcos, e acho que a gente precisa fazer uma grande mobilização para a gente atingir essas metas em todo o país. Ministro, o nosso tempo está quase chegando ao fim, mas eu não posso deixar... muito, né, Maria? Mas o senhor falou só de assuntos importantes, né? Educação interessa, e o senhor falou da educação desde a creche até a universidade, interessa para todo mundo, né? Mas justamente por isso eu queria encerrar fazendo uma pergunta, porque agora, essa semana, o presidente Lula sancionou um projeto de lei muito importante que trata da renegociação da dívida dos estados com a União, e isso tem muito a ver com a educação, porque essa renegociação, parte dos juros que os estados pagariam para a União, vai ser destinado justamente para ser aplicado na educação. E o senhor falou aqui antes sobre essa necessidade de pactuação entre estados, municípios e governo federal. Todas as diretrizes do MEC são aplicadas, pelos estados e pelos municípios. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre como esses juros que seriam pagos para o governo federal agora podem ser aplicados em ações de educação. Bom, Mariana, primeiro eu quero parabenizar o Congresso Nacional e o presidente Lula por esse projeto de lei. Além dele beneficiar, resolver problemas de dívida dos estados com a União, ele é inteligente o projeto. Aliás, quero parabenizar o presidente Pacheco, que foi iniciativa também do senador e presidente do Senado. Ele é inteligente porque ele reduz o pagamento dos juros, mas ao mesmo tempo tem que ter uma contrapartida por parte dos estados, para investimento em algumas áreas e prioritariamente a área da educação. Então, como é que vai funcionar isso? Os valores foi um acordo feito com os 27 governadores, até porque as dívidas elas estão muito concentradas em 5 estados do Brasil. Então, se eu fosse trabalhar só com 90% da dívida, teria só que investir em 5 estados. Houve um acordo com os governadores, de parte, desses recursos, será criado um fundo, e esse fundo vai poder atender aos 26 estados e ao Distrito Federal para esses investimentos. Então, a nossa ideia vai ser pactuar com a liderança do Ministério da Fazenda e o Ministério da Educação, qual vai ser os investimentos que aquele estado vai fazer na educação do seu estado a partir dessa negociação. Ou seja, ele vai deixar de pagar, vai reduzir o juro da dívida, vai ter a sua economia ali para poder fazer investimentos em outras áreas e vai ter que ser obrigatório o investimento em educação, em áreas importantes daquele estado. Então, a ideia, Mariana, é que a gente possa ampliar, que é uma demanda dos nossos jovens. Na consulta que nós fizemos ano passado, 80% dos jovens do ensino médio brasileiro querem ensino técnico profissionalizante, integrado ao ensino médio. O Brasil tem apenas hoje 11% de matrícula do ensino médio integrado, ou seja, integrado ao ensino profissionalizante. Então, a ideia é que a gente possa utilizar esses recursos. Aí o Estado vai dizer, não, o meu Estado hoje tem 10% de matrícula de ensino médio e ensino técnico. Nós vamos ampliar para 20%, nós queremos chegar a 35% nos próximos 5 anos. É uma meta ousada para países da OCDE. Então, mas é importante que o aluno já saia com a profissão do ensino médio.
Então, a ideia é que esses estados possam investir e aí vai poder contratar vagas no Sistema S, contratar vagas nas universidades, ampliar suas escolas técnicas profissionalizantes. Vai depender da estratégia de cada estado. Nós vamos pactuar isso. Eu estou muito empolgado com essa ação, porque eu sei a importância que essa ação dá para a educação brasileira e para a economia, garantir uma boa formação de qualificação de profissionais em todo o país. Isso não quer dizer, Mariana, que o jovem que termine o ensino médio já com a profissão não possa ir para a universidade. Ele pode dar o passo seguinte para ir para a universidade, até porque nós aprovamos ano passado um projeto de lei que vai permitir aproveitar a disciplina do ensino técnico para o ensino superior. Então, são passos importantes que nós estamos dando para melhorar o acesso e garantir. E esse programa, para mim, vai ser estratégico, vai ser criativo, vai ser um passo importante para que a gente possa ampliar a educação técnica profissionalizante em todo o país. Ministro, como eu disse, o senhor falou aqui da creche até a universidade, passando pelo ensino profissionalizante, técnico. Ficou faltando alguma coisa? O senhor quer acrescentar algum programa? Eu quero só, Mariana, espero a gente poder ter outras oportunidades para debater outros temas importantes da educação, mas queria só agradecer, dizer que aos nossos ouvintes, telespectadores, que o presidente Lula e eu como ministro tenho muito orgulho de estarmos hoje à frente dessa importante pasta, até por acreditar que o caminho de uma nação, de um país, passa pela educação, passa pela valorização dos seus professores, passa pela qualidade da aprendizagem dos nossos crianças e jovens brasileiros, portanto, todo o esforço de garantir que as futuras gerações brasileiras, que os jovens e crianças possam ter oportunidades. A educação transforma vidas. Isso tem um efeito enorme do ponto de vista econômico de um país, do ponto de vista social de um país. Portanto, eu queria só dizer do esforço que o Ministério da Educação, aliás, não só do Ministério da Educação, de todas as redes. Eu sempre digo que ninguém faz nada sozinho. Portanto, eu quero aqui parabenizar e agradecer todas as parcerias dos municípios, dos estados, dos professores que estão lá em sala de aula, dos diretores, dos secretários, essa grande pactuação nacional que a gente tem que fazer, acima de qualquer questão ideológica, de qualquer questão partidária. O que está em jogo é o futuro de um país, e o futuro de um país passa pela qualidade da educação, Mariana. Esse recado que eu queria dar e dizer que a equipe do MEC está lá de portas abertas, com todo o esforço, para construir com os estados e municípios a educação de qualidade para crianças e jovens de todo o país. Muito bem, o Bom Dia Ministro está terminando. E eu agradeço a todos os colegas das emissoras de rádio que participaram hoje com a gente. E obrigada também ao ministro Camilo Santana pela gentileza da entrevista. Até a próxima, viu, ministro? A gente espera o senhor de volta aqui. Com trabalhos técnicos de Reinaldo dos Santos, esse foi o Bom Dia Ministro, uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a empresa Brasil de Comunicação. Para ouvir ou baixar a íntegra do programa de hoje, acesse radiogov.ebc.com.br. Eu fico por aqui. Obrigada pela sua companhia. Tchau!